Exatamente. Quarto livro do Saltério, Salmo 106, a partir dos versículos de número 1. Os Salmos começam assim: Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor ou anunciar todo o seu louvor? Bem-aventurados os que guardam a retidão e os que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade, para com o teu povo. Visita-me com a sua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos e me alegre com alegria o teu povo, com a alegria do teu povo, e me glorie com a tua presença. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não entenderam as tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias e foram rebeldes junto ao Mar Vermelho. Mas Deus os salvou por amor do seu nome, para lhes revelar o seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho e ele secou. Ele o fez passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem o odiava e os resgatou do poder do inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum deles escapou. Então creram nas suas palavras e lhe cantaram louvor. Logo, porém, se esqueceram das obras de Deus e não esperaram pelos seus desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto e nos lugares áridos puseram Deus à prova. Concedeu-lhes o que pediram, mas enviou também uma doença terrível. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. A terra se abriu, engoliu Dotã e cobriu o grupo de Abirão. Um fogo se acendeu contra os grupos dele e as chamas devoraram os ímpios. Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal fundido e assim trocaram a glória de Deus pela imagem de um novilho que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito havia feito coisas grandiosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos do Mar Vermelho. Deus os teria exterminado, como tinha dito, se Moisés, seu escolhido, não se houvesse intercedido, impedindo que o seu furor os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito à palavra de Deus. Pelo contrário, murmuraram em suas tendas e não ouviram a voz do Senhor. Então lhes jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto. E também espalharia entre as nações a sua descendência, os dispensaria por outras terras. Também se juntaram a Baalper e comeram o sacrifício dos ídolos mortos. Assim como tais ações provocaram a ira do Senhor, e a peste se espalhou entre eles. Então se levantou Finéias e executou o juízo, e a peste cessou. Isso lhe foi atribuído como justiça de geração em geração para sempre. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Não exterminaram os povos como o Senhor lhes havia ordenado, e em vez disso se mesclaram com as nações e se aprenderam com os costumes. Adoraram seus ídolos, os quais se tornaram armadilhas para eles. Sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente. O sangue de seus filhos e suas filhas se sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi contaminada com sangue. Assim contaminaram com as suas obras e as prostituíram nos seus feitos. Por isso, acendeu-se a ira do Senhor contra o seu povo e ele abominou a sua própria herança. Ao entregar ou os entregou ao poder das nações, sobre eles os dominaram os que odiavam. Também os oprimiram seus inimigos, sob cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles o provocaram com seus planos e na sua iniquidade foram abatidos. Mas Deus olhou para eles quando estavam angustiados e lhes ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles da sua aliança e se compadeceu segundo a multidão das suas misericórdias. Fez também com que deles tivessem compaixão todos os que levantaram cativos ou levaram cativos. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações,
para que demos graças ao teu nome santo e nos glorie no teu louvor. Bendito seja, Senhor, Deus de Israel, de eternidade e eternidade, e todo o povo diga amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Este é o último salmo que fecha o 4º livro do Saltério, e nós vamos compreender junto o que quer dizer essa mensagem poderosa de uma reflexão de Davi. Aqui Davi está olhando, ou melhor, está salmodiando para o povo que antes fora libertos primeiramente do regime escravo do Egito. E aqui ele vai desde o Egito até o próprio regime babilônico, ou melhor, a escravidão, ou melhor, cativos em Babilônia. O Salmo 103 é um salmo histórico que recita uma série de acontecimentos da história do povo de Israel. E para ilustrar essa mensagem, está aqui a poderosa misericórdia de Deus. O que ilustra, eu acredito assim, quando leio esse texto, é o homem ilustrando a sua queda, é o homem ilustrando a sua falência, as suas iniquidades e colocando Deus como o Todo-Poderoso que castiga na época da lei divina e pós-graça dá-nos misericórdia e nos liberta do cativeiro. Deus olhando para o homem, a cena desta palavra é isso. E o tema desta mensagem é a misericórdia de Deus, a sua graça além do nosso pecado, além daquilo que nós praticamos, que nós fazemos. O que nós vamos compreender nesse texto é o juízo de Deus diante a rebelião e a incredulidade do povo, outrora anunciado. Estão dentro dos acontecimentos do povo de Israel, quando Moisés está no deserto, entre Êxodo e Números. Para os dias de hoje, Deus se levantando e nos dando da sua graça. Quando o texto inicia dizendo, aleluia, aleluia, Deus olhou para nós com bondade, aleluia. Deus nos deu da sua graça, Deus deu da nossa, oh glória a Deus, aleluia, das nossas adversidades, iniquidades e pecados que fizemos e praticamos. O Senhor estendeu a sua mão para nós e nos deu da sua graça, quando nós não merecíamos, olhando para o nosso passado, aquilo que o nosso povo fez, aquilo que o nosso povo ainda levou ao Senhor e ofereceu ao Senhor como coisas erradas, de práticas erradas, de pecados e tantas outras coisas. O Senhor olha para o seu povo que outrora cativo lá na terra do Egito, e uma hora outrora cativo mesmo na terra do Egito, tendo liberdade através do líder Moisés, não consegue ser grato ao Senhor. É Deus dando oportunidade ao povo, é Deus levando a sua palavra e distribuindo graça ao povo, e o povo retribuindo com ingratidão, e o povo retribuindo com insatisfações. Talvez, deveras, o Senhor não abriu o mar vermelho, todos morreram no mar. Talvez devera o Senhor de fato não dá, porque o Senhor não fez exatamente nada quando eles não tinham o que comer, quando eles não tinham vida, quando eles não tinham sequer liberdade, estavam com as correntes sobre os pés e as mãos, com os instrumentos pendurados em seu salgueiro,
Deveras, Deus não deveria mesmo, de fato, fazer absolutamente nada, mas não, Deus fez totalmente ao contrário. Elegeu sobre eles um líder, e você conhece a história, um líder que foi criado dentro dos aposentos faraônicos, conhecia todo o acontecimento e todas as leis que estavam ali, e no seu coração a graça de Deus também estava, e separou a ele como um grande líder, e através deste grande líder, foi a salvação de ser libertos do cativo, estar em liberdade da terra dos egípcios, dando a eles no deserto, Deus fazendo brotar água, no deserto, Deus já preparou o maná, no deserto, Deus deu alimento, no deserto, não faltou roupa, não faltou o calçado, e não faltou a presença de Deus. O que o Senhor tem feito em nossas vidas, dentro do deserto? Quantas vezes eu e você paramos dentro do deserto, de dentro da prova, de dentro das perseguições, daquilo que nós vivemos no dia de hoje, e analisamos a nossa vida com Deus. Dentro do vale que você está, o que o Senhor tem sido em provisão a você? O que o Senhor tem estendido a mão a você e a mim, naquilo que nós vivemos, que para nós é dificuldades, para nós são grandes levantes? O que o Senhor tem sido como provisão em sua vida? O que o Senhor tem sido com mãos estendidas a mim e a você? E Ele é exatamente isso. Ele é toda a preparação, Ele é toda a benção, Ele é toda a provisão, Ele é toda a misericórdia, Ele é toda a bondade. Apesar de que nós fazemos coisas que não agrada, apesar de nós esquecermos às vezes da sua santa e poderosa palavra, e valorizarmos em nossa vida momentos ruins, momentos difíceis, momentos em que nós perdemos a esperança, o Senhor está sempre junto de nós. Talvez o que tem te trazido aqui esta noite foram os seus problemas. Talvez o que tem te trazido aqui esta noite foi as suas dificuldades, seja ela na questão financeira, seja ela na questão moral, seja ela na questão física, em aquilo que falaram, as suas necessidades físicas, como a enfermidade, uma dor, seja o que for, o Senhor está aqui esta noite para dizer que Ele está com as mãos estendidas a mim e a você, apesar dos nossos pecados. Apesar de nós ter feito coisas que não ainda agradam ao Senhor, mas desta bela correção, nessa bela reflexão, neste poema maravilhoso, e que para mim se divide em 5 partes, aonde o arrependimento acontece, aonde a lembrança acontece daquilo que Deus fez, aonde o povo é levado cativo à Babilônia, aonde falsos profetas se levantam, aonde outras pessoas, mesmo Deus fazendo, ainda não consegue ser grato, e expressado por último a sua bondade e a sua misericórdia. Você está aqui esta noite assim como eu, porque somos frutos da bondade, frutos da graça, frutos da misericórdia de Deus. E quando nós olhamos somente para o nosso financeiro, ou aquilo que se levanta contra nós, e por um instante esquecemos da bondade de Deus, em um texto maravilhoso, ele abre o salmista dizendo: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando nós olhamos para aquilo que nos atormenta, quando nós olhamos para aquilo que passamos e que ainda não mudou em sua vida, apesar de você estar agarrada e ancorada nas promessas de Deus, a palavra vem o convidar através do salmista dizendo: aleluia, dê glória ao Senhor, dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O durar para sempre, tem 2 palavras aí que se unem: dura, não termina, dura é eterno, sempre, sempre existirá. Esses são os atributos de Deus. Tudo que Ele faz é para sempre.
Tudo que Ele abre é para sempre. Talvez o emprego que você arrumou, uma porta, a hora se fecha, mas o que Deus abre em nossa vida é para sempre. E esta porta se chama salvação. Esta porta se chama Jesus Cristo. Uma vez expressado o amor no madeiro da cruz, esta porta continuará aberta para sempre. E a sua bondade durará para sempre. A sua graça será para sempre. E ele vai um pouco mais além. Se você ainda não compreendeu, então ele faz uma pergunta: quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar todo o seu louvor? Esses dias o Senhor me dava uma palavra para falar e refletirmos sobre Abrão. Refletirmos sobre grandes homens de Deus. Refletimos sobre Jacó. Refletimos sobre grandes homens, pai da nossa fé. Então, quando olhamos para nós, começamos a refletir como nós somos fracos, moralmente falando. Como nós desperdiçamos a palavra de Deus. Eu posso ouvir homens que eram homens fiéis a Deus e por uma palavra, uma mensagem: sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Abraão tomou a sua esposa e saiu. Jacó, glória a Deus, aleluia. Irmãos, quando nós refletimos dessa mensagem esta noite, olhamos para nós e vimos que o Senhor tem grandes coisas para a nossa vida. Mas aquilo que nós passamos e enfrentamos, aquilo que nós estamos passando como poréns da nossa vida, faz que por um momento nós nos perdemos e não conseguimos dar graças ao Senhor, e nem conseguimos mencionar os poderosos feitos do Senhor para que eu e você estivéssemos aqui. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para os acontecimentos da nossa casa, da nossa família, deixamos o Senhor um pouco de lado e damos valor àquilo que está nos pressionando, damos valor àquilo que está tirando a nossa comunhão com o Senhor. Talvez seja o motivo de você estar aqui, talvez seja o motivo de você estar aqui esta noite, porque talvez algo em sua vida não está de acordo como você queria. A palavra vai dizer que quando este homem de Deus, Abraão, ouviu a voz do Senhor, e que pediu para que ele saísse da sua parentela, ele ouve junto as promessas do Senhor. Gênesis capítulo 12, o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra e da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, e farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoará, e em você será bendita todas as famílias da terra. E quando Abraão ouviu isso, ele partiu, pois Abraão, como o Senhor lhe havia ordenado. O que tem a ver esse texto com a mensagem desta noite? Abraão confiou na palavra do Senhor, mas os seus filhos, que viria após, a semente que Deus prometera a ele aqui, não deu ouvido à voz do Senhor, não deu ouvido às palavras do Senhor,
E com esse não dar ouvido, então, as maldições, as pragas, as doenças, e o homem com o tempo se perde totalmente. Os filhos prometidos para Abraão através de Deus, através da fé. Com o passar do tempo, esta família, estes homens, estas famílias se perdem. Esse texto está dizendo exatamente isso. Mesmo vendo Deus, o clamor e a busca incessante para encontrar Deus, Deus ainda abençoa-os com graça, poder e misericórdia. Abre o mar para que eles atravessem. Deu a eles alimento, deu a eles roupa, deu a eles água. Mas como nós acabamos de ler, o próprio Moisés se encheu de fúria e ira, pois quando provocaram a Deus nas águas de Meribá, e por causa dele aconteceu uma desgraça com Moisés. Moisés se perde totalmente. Quando a ira de Deus se volta ao povo, Moisés, quando Deus diz a ele, fale com a rocha, Moisés fere a rocha. Moisés se ira quando Deus estabelece sobre ele as leis divinas. Ele quebra a tábua dos 10 mandamentos, irado e indo contra as ordens do Senhor, em termos de temperança, lealdade, humildade, simplicidade no posicionamento como pessoa. Então o Deus, através de uma busca de Moisés, pede para que o Senhor volte a refletir, falando até mesmo em suas próprias palavras em favor a Ele mesmo. Reflita, Senhor, Deus está decidido em exterminar todo o povo. Reflita, Senhor. E o Senhor, novamente, pela sua grande bondade, grande misericórdia, infinita graça, concede ao povo mais uma chance. Ainda mesmo assim, permite que tiram a vida dos idólatras, mas permite que os rebeldes continuem ali, e ao Espírito de Deus seriam adornados. Então, mesmo assim, esse povo novamente cai em armadilhas, sacrificando seus filhos. No versículo 36, 37 e 38, derramaram sangue inocente, oferecendo a outros deuses e contaminando toda a terra com sangue. Assim contaminaram as obras do Senhor, e novamente a ira do Senhor se acendeu contra o povo, e ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Quando nós vemos agora o povo indo cativo para a Babilônia, é o segundo juízo, eu posso entender assim, sobre o salário do pecado e da contaminação deste povo. O que tem a ver esse texto conosco? Quando o Senhor Jesus fez através de Deus a obra maravilhosa da cruz, nós estávamos selecionados e com os mesmos pesos desses pecados. Estávamos nesta mesma fileira, separados para esse mesmo julgamento, com estes mesmos fardos, estes mesmos problemas de acusações, estas mesmas coisas que eles faziam, subjugados que estavam pelo próprio Deus e oprimidos pelos seus próprios inimigos. Estava essa sentença entre mim e você. Mas Deus, por sua grande e infinita bondade, olhou para nós quando estávamos angustiados sobre as nossas iniquidades, estávamos como abatidos, estávamos como aqueles que estão clamando no deserto, estávamos como aqueles que estavam contados entre os corpos ali sem vidas, anunciado pelo profeta Ezequiel. Estava como um vale de ossos secos.
Estávamos contados com os números que estavam sendo julgados pelas suas iniquidades. Então o Senhor se lembrou de nós. Então o Senhor lembrou-se de mim, de você. E só há um plano de salvação agora. E quem será o plano maior de salvação? O seu próprio Filho. Jesus Cristo será o plano de salvação. Então o Senhor se compadeceu e fez entre mim e você uma nova aliança, através da graça. Aquela ira que estava preparada entre os nossos irmãos do Egito, entre os nossos irmãos da Babilônia, seria lançada em todos nós como ira e salário dos pecados de todos nós, julgados e subjugados pela lei divina. O nosso próprio Senhor Jesus recebeu sobre ele toda a ira de Deus e nos inseriu novamente como filhos de Deus. A nova aliança está entre nós. A graça está entre nós novamente. Agora há perdão, agora há misericórdia, agora há favor imerecido, agora há bondade através de Jesus. E é o que estamos anunciando aqui esta noite. Não é o seu problema, não é a sua angústia, não é a sua tristeza insolucionável, assim como o seu pecado. Jesus é poderoso em perdoá-lo, Jesus é poderoso em salvá-lo, e também Jesus é poderoso em curar as suas enfermidades. Jesus é poderoso em restituir aquilo que você perdeu, mas não como dinheiro, mas como prazer em viver, como em felicidade, como em contentamento, como em paz, como em alegria. Só Ele poderá entrar nas entranhas do abatido. O que tem te trazido aqui esta noite? O que tem te trazido à presença do Senhor? O que tem te trazido aqui esta noite? Qual é o seu problema? Uma palavra poderosa que diz: Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Quando a pregação, a profecia ou a promessa a Abraão que os filhos receberiam de Deus perdão, bondade, misericórdia, bênção, esta noite a palavra está se cumprindo. Esta mensagem, esta noite, está dizendo assim, que segundo a multidão da sua misericórdia, Ele faz com que tenha compaixão através da graça de você e de mim. Eu não sei o que você tem vivido, o que você tem passado, mas gloriemos nos favores do Senhor, gloriemos em sua graça, gloriemo-nos, aleluia, naquilo que o Senhor fez por nós no madeiro da cruz. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Os planos de Deus são perfeitos. Quando a ira do Senhor se acendeu ao seu povo, o Senhor tem a nós um braço estendido de bondade e misericórdia. Oh, aleluia! Quando você veio aqui descarregar o seu problema, ouvir algo que alimente a sua esperança, ouvir algo que profetize contra aquilo ou a favor daquilo que você está vivendo, o Senhor está dizendo assim: eis que estou estendendo a minha mão de bondade e misericórdia para você, eis que estou estendendo as minhas mãos de perdão a você, eis que estou estendendo as minhas mãos furadas e dizendo assim: eu te perdoo das suas transgressões, a minha ira não está sobre você. O que você está vivendo em prol daquilo que você fez ou deixou de fazer, ou esqueceu, ou praticou, não é o resultado do seu pecado, porque Cristo já levou essa culpa lá no madeiro da cruz. Mas não está dizendo assim: então a partir de agora você está livre a pecar. Não, mas está livre a se arrepender, porque Ele deu da sua graça quando ninguém poderia nos salvar, ninguém poderia nos dar oportunidade, ninguém poderia engrandecer o nome do Senhor, porque não tinha comunhão com Ele, não tinha liberdade de espírito com o Pai, não tinha liberdade de espírito com o próprio Deus. Esta noite o Senhor está dizendo pela sua poderosa palavra, aquilo que você trouxe no seu coração como preocupação e angústia, não é maior e não poderá ser maior do que o perdão de Deus
a bondade e a misericórdia que estende para nós, nos chamando de filho, sem ao menos nós merecermos, nos chamando de filho, sem ao menos nós fazer nada para merecer. E Senhor, aquilo que eu vim buscar, como fica? O Senhor está dizendo a você, Ele é poderoso em restituir, Ele é poderoso em transformar, Ele é poderoso em mudar a sua história, Ele é poderoso em trocar tudo que tem contra você, Ele é poderoso, forte, poderoso na guerra. É só você crer, basta acreditar, basta confiar. Ele está trazendo esta noite a mim e a você, palavra de perdão, palavras de benção espiritual, dizendo assim: todo aquele que se encosta em mim, todo aquele que vem eu abraço, eu não dispenso vazio. Todo aquele que se achega em minha presença e enxuga as lágrimas, eu posso ajudar você a carregar os seus fardos, eu posso tomar a sua cruz dos meus ombros e ajudá-lo a carregar, eu posso estender as mãos para você e perdoar os seus pecados, a sua iniquidade. Louve, bendito seja o nome do Senhor. Estávamos oprimidos, a sua questão familiar difícil não pode oprimir você. Você é um filho de Deus, você é uma filha do Todo-Poderoso. O desemprego não pode oprimir você, a sua necessidade financeira não pode oprimir você, a sua dificuldade de entendimento com os seus filhos não pode oprimir a você mais. Quando nós pegamos isso e oramos e fazemos menção ao Senhor e depositamos a confiança, Ele poderá mudar a sua história, Ele poderá transformar a sua casa, a sua vida, a sua família. Acredite, irmã, o seu filho está nas mãos de Deus, as rédeas da sua história está nas mãos do Todo-Poderoso, as rédeas da sua família está nas mãos do Todo-Poderoso, se assim você bem quiser, se assim você bem entender. Ele é poderoso em transformar, Ele é poderoso em preparar caminhos, Ele é poderoso em transformar vidas, Ele é poderoso em fazer com que muitos que praticam a maldade, a iniquidade, venham a se arrepender, fazendo reconhecer que o Senhor é santo, transformando corações. Ainda poderá ter vida na árvore que está cortada, irmã. Ainda poderá ter vida naquele que está desligado da árvore, irmã. Mãe, pai que me assiste, o Senhor, quando Ele transforma nas entranhas. Ele entra na divisão da alma e muda o pensamento do ser humano. Tudo está em suas mãos e operando Deus, ninguém pode impedir. Se Ele olhou para esse povo que nós acabamos de ler aqui, dentro do Egito, preparou Moisés para que tirasse esse povo, o povo mesmo assim ainda não conseguiu ser grato ao Senhor, ainda não conseguiu mudar no comportamento de cristão. Então o Senhor com o tempo coloca os cativos em Babilônia, tentando ressuscitar a sorte de cada um. Então novamente o Senhor presta mais um favor, mais um movimento, dando o seu próprio filho. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que nenhum outro amou assim. Se o Senhor amou o mundo de tal maneira, Ele amou o seu filho, Ele amou a sua filha, Ele amou o seu marido, Ele amou o seu esposo, os seus amigos, amou a todos nós, que deu filho por amor às nossas almas, como uma chance de arrependimento, como uma oportunidade de fazer uma nova aliança comigo e com você, de fazer um novo renovo comigo e com você. Talvez o cenário da sua vida não esteja favorável aos sonhos que você deseja, mas acredite, o Senhor tem planos a todos nós. O Senhor tem planos para a sua família, o Senhor tem planos para a sua casa, o Senhor tem planos para a sua vida, e é por isso que Ele nos colocou aqui, para um propósito, e esse propósito acontecerá. As suas promessas não cairão por terra. Esta é a mensagem desta noite. Que haja paz no seu coração, em nome de Jesus, sobre aquilo que você está passando, sobre aquilo que você está enfrentando.
Deus é poderoso em mudar o cenário da sua história. Deus é poderoso em transformar o cenário na sua família. Deus é poderoso em transformar a sua tristeza em alegria. Aceite-o, vive-o do lado e receberás da graça desse Deus tão poderoso. Esta é a mensagem para esta noite. Deus seja louvado. Amém.